run. Existe uma maldição silenciosa na franquia Alien que a maioria dos fãs preferem esquecer. Em 1992, o David Fincher cometeu aquele que é considerado o maior pecado capital da ficção científica. Ele matou Hicks e a Newt logo nos créditos iniciais de Alien 3, destruindo um final feliz e a família improvisada que o James Cameron construiu com tanto suor em Aliens: O Resgate. Por décadas, diretores tiveram pesadelos com essa decisão e adivinha só, foi Álvares, o cara que ressuscitou a franquia com Alien Romulus, é um deles. Na verdade, o medo de ver seus próprios personagens, a Rain e o sintético Andy, sendo descartados como lixo espacial por um executivo de estúdio, foi um gatilho para a notícia que abalou a internet recentemente. Sim, o homem que devolveu o terror visceral com os xenomorfos não vai mais dirigir essa sequência, mas o buraco é muito mais embaixo porque envolve brigas de ego, o Ridley Scott protegendo o sintético favorito dele e um novo diretor que fez carreira com monstros que caçam pelo som. O que será que realmente aconteceu nos bastidores da Disney e da 20th Century Studios que tirou o capitão do navio? Pois é, do próprio navio, né? E hoje a gente vai abrir essa caixa preta da Weyland-Yutani para entender o porquê Alien Romulus 2 tá passando por uma das transições mais caóticas e fascinantes da história da franquia. Mas antes de eu começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Thaia Mortinho. Bom, pra gente entender o tamanho do problema, a gente precisa voltar pro milagre que foi 2024. Depois de Alien Covenant ter deixado a franquia no hiato sombrio de 7 anos, parecia que o ácido do xenomorfo tinha até derretido a opinião pública e o interesse nesse filme. A linha do tempo estava tão confusa na mitologia e pesada que, meu Deus, eu achei que não ia ter mais nada, eu fiquei até triste. E então, o Feijão Álvares, o sádico brilhante por trás dos remakes de Evil Dead e também do Homem nas Trevas, chegou chutando a porta e ele não tentou reinventar a roda. Ele colocou a história cirurgicamente entre o horror cósmico de Alien, o Oitavo Passageiro de 1979, e Aliens de 1986. Ele trouxe sangue novo, sabe? Jovens operários de colônias de mineração explorados pela Weyland-Yutani, buscando uma fuga desesperada numa estação abandonada chamada Renaissance. Querendo ou não, galera, o Álvares fez o seu dever de casa. O Romulus não foi apenas um sucesso de bilheteria. Ele se tornou, logo de início desse ano agora, o quinto filme mais assistido globalmente da Max. E ele desenvolveu essa urgência e o terror sujo que a gente amava. Mas o final do filme foi o conclusivo o suficiente para não implorar por uma sequência direta. Só que em Hollywood o dinheiro fala muito mais alto, gente. A Disney ordenou uma continuação e é aqui que o problema começa. Pois é. Como você continua uma história perfeita de sobrevivência da Rain e do Andy sem estragar o peso do que eles passaram, sabe? A resposta do Álvares foi exatamente: eu escrevo, mas eu não vou dirigir. A saída do Álvares da cadeira de diretor deixou os fãs em pânico. Eu fiquei em pânico sem acreditar. Se ele não tá no controle visual e prático, quem garante que o novo diretor não vai transformar a sequência num banho de sangue genérico? Quem garante que os sobreviventes que a gente aprendeu a amar não vão ter um fim trágico e sem sentido nos primeiros 5 minutos, só pelo valor de choque e tal pro filme? Pensa na franquia Alien como uma corrida de revezamento onde o bastão é a granada sem pino. O Feide Álvares entendeu uma regra não escrita que os melhores diretores da saga seguiram. Durante a Horror Round Wicked do início de 2025, ele mandou a real: eu nunca planejei dirigir Romulus 2. O Álvares citou mestres como o James Cameron e o David Fincher, e eles entraram, deixaram suas assinaturas inconfundíveis e saíram. Fazer apenas um filme de Alien e passar a tocha não é covardia, é a preservação artística. A única exceção aqui é o Ridley Scott, que por ter criado o universo, ganhou o direito vitalício de brincar com seus monstros. Mas existe uma analogia perfeita para o que o Álvares está fazendo.
Ele se tornou um pai super protetor. Ele e o seu co-roteirista, Rodo Saiegues, fecharam um acordo para escrever o roteiro de Romulus 2 com uma condição implícita: blindar a narrativa. Ao controlar o roteiro, o Álvares garante que nenhuma mudança criativa de um diretor novato possa cometer um Alien 3. Ele amarra a narrativa para que a Rain e o Andy não morram em vão. Ele quer garantir que a essência corporativa distópica e o horror psicológico sejam a base intransponível do próximo filme. Porém, a desculpa de seguir os passos do Cameron e do Fincher pode ser apenas a ponta do iceberg. Tem alguns fatores aqui que pesam muito e tem a ver com o cronograma insano. Num primeiro momento, o Álvares estava empolgado, dizendo que as gravações poderiam rodar ainda no ano passado e, de repente, silêncio. O projeto caiu no limbo. E é aqui que os sussurros dos corredores da 20th Century Studios começaram a ficar ainda mais interessantes. Se o roteiro já estava pronto, se a vontade existia, o que foi que freou a produção de Romulus 2? A resposta pode estar na escolha do novo diretor. O estúdio está de olho no Michael Sarnoski. Se você não reconhece o nome, você reconhece o trabalho. Ele dirigiu o aclamado Pig, com Nicolas Cage, e estourou globalmente com Um Lugar Silencioso Dia 1. O Sarnoski é um mestre em criar tensão através de drama emocional e do silêncio. E o Álvares já declarou que queria um diretor para a sequência que fosse direto na jugular. Mas o Sarnoski e o Álvares são cineastas de naturezas assim, quase opostas. O Álvares é brutal, frenético, ama o nojo, o prático e o explícito. O Sarnoski constrói a ameaça através da ausência, da melancolia e, claro, da espera. Colocar o Sarnoski para dirigir um roteiro escrito pelo mestre do gore, o Fede Álvares, é uma aposta gigantesca da Disney. Ou vai ser uma fusão perfeita de terror psicológico com horror corporal, ou vai ser um choque de visões que pode descaracterizar tudo que Romulus construiu. Mas se preparem aí, porque assim, agora a gente vai entrar num terreno mais venenoso, assim, mais espinhoso dessa história. Esquece a justificativa bonitinha de passar o bastão por um momento. Tem um rumor gigantesco, um rumor nos bastidores que explica não só o atraso de Romulus 2, mas o porquê do Álvares ter se afastado da direção. E o nome desse rumor é gigantesco: o Ridley Scott. O roteiro original do Fede Álvares e do Rodo Saiegues para a continuação supostamente iria tocar num vespeiro ali, a mitologia do sintético David. Segundo vazamentos da indústria, teve um forte embate criativo entre o Álvares e o Ridley Scott, que atua como um produtor executivo e poderoso da franquia, querendo ou não, tá na mão dele ali. E a gente tem que lembrar que o Ridley é obcecado pelo David do Michael Fassbender. Para o Scott, a saga Alien moderna não é sobre o xenomorfo, é sobre inteligência artificial brincando de ser Deus. E aparentemente o Scott vetou severamente o uso da menção definitiva do destino do David no roteiro de Romulus 2. O Ridley estaria guardando o personagem caso ele decida um dia fechar a trilogia prequel que ele começou com Prometheus e Covenant. Pois é, e a gente vai ficar esperando até quando? Hein? A gente vai ficar esperando até quando? Eu tô esperando aqui, queremos na mesa, que os fãs estão malucos. Agora é o momento certo de, sei lá, começar a gravação, começar a produzir. Vamos lá, né? Vamos lá, pai. Vamos andar com isso aí. Pensem no tamanho disso para a história da franquia. Romulus já tinha trazido o composto preto lá, o Black Goo, que liga diretamente as experiências do David com o que a corporação Weyland-Yutani estava fazendo na estação Renaissance. O Álvares queria expandir isso. Ele queria amarrar definitivamente a biologia do xenomorfo clássico com os experimentos do David. Mas o Ridley Scott teria puxado o freio de mão e esse atrito criativo de ter que escrever o filme pisando em ovos, literalmente e figurativamente, para não esbarrar no brinquedo favorito do Ridley, pode ser a gota d'água ali pro Fede Álvares dizer escrever a base, projetar os protagonistas dele, mas ele não vai passar 2 anos da vida dele num set brigando com o criador da franquia. E isso justifica perfeitamente o atraso e a contratação de um diretor novo em ascensão, como o Michael Sarnoski. A Disney quer alguém maleável o suficiente para executar o roteiro visceral do Álvares, mas que também saiba obedecer aos limites impostos pelo Ridley Scott e pelos estúdios também. É uma tempestade perfeita de política de Hollywood ditando o rumo do horror e do sci-fi. No final das contas, o destino de Alien Romulus 2 é preocupante, gente, querendo ou não, e assim,
Eu não sei nem mais o que falar, porque eu estou bem preocupada com isso. Meu medo é de cancelarem, mas eu acho que não vai, né? Eles já falaram sobre. Mas enfim, o Fede Álvares fez o impensável, tá? Ele salvou a franquia Alien da irrelevância, mesmo não estando na cadeira principal. Saber que ele e o Rodo escreveram o roteiro me dá uma certa esperança de que a Rain e o Andy vão ter um fechamento digno, sabe? E não um descarte preguiçoso para chocar o público. E se o Michael Sarnowski realmente assumir o manto logo depois de terminar o filme do Robin Hood com o Hugh Jackman, a gente pode ter uma abordagem totalmente inovadora, com a brutalidade do Álvares, dirigida com a tensão sufocante do Sarnowski. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Ridley Scott tá certo em proteger o sintético David ou ele tá atrapalhando o desenvolvimento de Romulus 2? E o mais importante, você confia no diretor de Um Lugar Silencioso para comandar a questão dos xenomorfos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu vou ler todas. E também, se você tiver alguma teoria, alguma coisa, alguma novidade, já comenta aqui também, para todo mundo ver. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui para vocês. E olha, quer dar aquela força extra aqui no canal? Vira membro, além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e além disso, você recebe tudo em primeira mão. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.